chamar Daniel Lustosa aqui comigo aqui agora. A gente começar a desmiuçar o decreto. Porque ontem a gente trouxe aqui, Daniel estava nesse mesmo cantinho aqui. Aí a gente tratava do decreto estadual. Depois, o decreto municipal trouxe uma série de flexibilidades, né? Não totalmente diferente, mas um pouco diferente, vou dizer assim, do decreto do governo do estado, não é isso, Daniel? Exatamente, Erli. Mais uma vez, bom dia a você, a todo mundo que está acompanhando aqui ao Povo na TV. Trouxe alguns pontos com mais flexibilidade em relação ao município de João Pessoa. E aí gera um impasse, né? A gente já teve essa situação, Erli, em Campina Grande. A gente lembra do toque de recolher que o estado decretou e o prefeito Bruno Cunha Lima não queria toque de recolher em Campina Grande. Foi para a justiça e aí o que foi decidido foi o mais restritivo, no caso do governo do estado. Se vai para a justiça ou não, esse novo impasse agora que envolve prefeitura de João Pessoa e governo do estado, e vale lembrar que são aliados, governador e prefeito, aí a gente só vai saber ao longo dos próximos dias, porque a Procuradoria do município de João Pessoa e a Procuradoria do Estado até agora não falaram sobre esse impasse, essa divergência. Mas aí, hoje pela manhã, o secretário Fábio Rocha, secretário de Saúde aqui de João Pessoa, comentou esse novo decreto do município aqui da capital paraibana. A discussão, no bom sentido, é baseada em números que são apurados pelo comitê de apoio, mostrando como está a nossa transmissibilidade, o nosso índice, que está em torno de 1,05, diferente de outras regiões do estado, que está bem maior. O nosso índice de ocupação de UTI também pesa muito, mesmo sabendo que metade da UTI não pertence a João Pessoa, mas tem que levar em conta o conjunto, se tiver mais paciente tem que atender. E isso aí tudo a gente tem que ver o momento que a gente está vivendo e quando a gente parte para mais aglomeração, sobe realmente a contaminação. Quer dizer que essa aglomeração, de certa forma, às vezes inconsciente, por conta de alguma comemoração, alguma festividade, alguma coisa, ela é muito ruim para a saúde pública, ruim para o cidadão, ruim para aquela pessoa e ela ainda prejudica o próximo. Quer dizer que isso aí, nesse momento tão delicado que o país está vivendo, mediante uma terceira onda, que pode acontecer ou não, mas as medidas de prevenção têm que ser tomadas. Mesmo a gente com os indicadores muito bons de João Pessoa. Acompanhamos sim o decreto do governo. Se houver alguma necessidade de alguma organização, vai se sentar o prefeito com o governador. Mas para João Pessoa, nesse momento, do ponto de vista científico, isso é uma medida, vamos dizer assim, até um pouco com abertura. Porque não é só, o João Pessoa não está isolado, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar com isso para evitar termos aí tantas vítimas, tantas lamentações e parece que, às vezes, as pessoas mais interessadas, elas não cumprem a sua parte, mas o governo e o município cumprem. Tá aí. Tem alguns pontos no discurso, até na justificativa da Prefeitura de João Pessoa, que chama a atenção pela semelhança do que já aconteceu lá em Campina Grande, em que a Prefeitura falava da ocupação de leitos em Campina Grande, do número de pacientes que vinham de fora de Campina Grande e ocupavam os leitos de Campina Grande, e aí o secretário já pontuou ali que há pacientes de outros municípios que vêm para João Pessoa e vêm, até porque o leito é do SUS e tem que receber, recebe verba para isso. Tem outro ponto também da taxa de transmissibilidade da doença, enfim. O que dá para ver é que o secretário Fábio Rocha coloca algumas justificativas para essa flexibilização. E, Erli, é muito claro que há uma divergência na gestão de saúde do Estado e da Prefeitura de João Pessoa. O secretário Fábio Rocha, ele é favorável à flexibilização. Ele já colocou isso várias vezes, que ao invés de fechar um shopping, por exemplo, que se estenda o horário do shopping para evitar que no espaço curto de tempo as pessoas se aglomerem. Isso sempre foi um ponto de vista do secretário municipal de saúde. E aí a gente vê agora que deu um choque, né? Porque o decreto estadual ele proíbe determinadas coisas que o decreto municipal flexibiliza agora no que a gente tomou conhecimento durante o período da noite. Não houve diálogo entre Estado e Prefeitura, são gestões que são aliadas, né? Ou seja, né, eu vou traduzir para o meu povo que está em casa, né? O governador, o decreto do governo diz uma coisa, do município diz outra, tá? Fecha-se mais o do Estado e abre-se mais o do município. Ou seja, se for medir assim, o governador passa por ruim e o prefeito passa por bom, o comércio em si, né? E aí vale lembrar também que nas decisões da Justiça e até mesmo do Supremo, o que foi definido na maioria das vezes é que vale o decreto mais restritivo. Nesse caso, valeria o do governo do Estado, mas isso tem que ser judicializado. Até agora não foi. Se o governo judicializar e exigir que João Pessoa siga, acredita-se que se feche. Se o entendimento lá
do juiz, do desembargador que receber isso aí for realmente por um decreto mais restritivo, é isso que vai valer. A gente tem uma série a gente montou aqui estilamente, igual a ontem aqui, na verdade, que é que pelo decreto do governo, do município, de forma bem didática, expressando para você aqui, eu queria que o Daniel colocasse para a gente aqui, por exemplo, ele comentasse sobre a gente aqui. Vamos lá. Por exemplo, bares, restaurantes e conveniências e lanchonetes, Daniel. Segunda a sexta-feira em João Pessoa, vale ressaltar isso, é João Pessoa, só João Pessoa, poderão atender das 6 da manhã até as 9 da noite, e aí já vou apontar a diferença para o decreto estadual. O estadual determina que feche às 4 horas da tarde e depois disso funcione só de forma do delivery, né? E aqui as especificações da prefeitura: 30% da capacidade em locais fechados, 50% em ambientes abertos, permanência dos clientes até 22 horas, já uma tolerância aí, pode pedir, no caso, até 9 da noite, mas aí o cliente pode se estender no estabelecimento até as 10 da noite. Proibido a venda de bebidas alcoólicas a partir das 8 horas da noite. Seguem permitidas as apresentações musicais com a presença de até 3 músicos no palco. Continuam proibidas as transmissões audiovisuais de jogos e competições desportivas, além da prática de dança. No sábado e domingo, e esse é um ponto que vale ressaltar bastante, Erli, o decreto municipal ele não diverge em relação ao do Estado. É tudo fechado, a não ser os serviços essenciais. Alterou apenas durante a semana, né? Exatamente. Sábado e domingo continua o mesmo, tá? Tem outra tela aí pra gente trazer aqui, por exemplo, a orla. Como é que vai ficar a orla de João Pessoa? É outro ponto de divergência, mas aí no caso do decreto estadual havia uma recomendação e não uma medida a ser tomada. E a prefeitura resolveu flexibilizar em relação ao que dizia o decreto do estado. O que é que a prefeitura estipulou aí para segunda a sexta-feira? Proibido o acesso às praças, parques, calçadas, nas faixas de areia, das 5 da tarde até as 5 horas da manhã. Entre 5 da manhã e 5 da tarde fica permitido, inclusive, o uso de barracas ou cadeiras na areia. Tudo isso evitando aglomeração na praia. Limite de 4 pessoas por mesa ou guarda-sóis. O estacionamento em toda a orla da capital fica proibido a partir das 4 horas da tarde. Aí, sábado e domingo, seguindo aí o decreto estadual, a prefeitura proíbe a visitação às praças, parques, praias e calçadas situadas na faixa de areia em toda a orla e o uso do estacionamento em toda a orla proibido sábado e domingo, ressaltando somente serviços essenciais. É uma divergência, mas aí, no caso do estado, era apenas uma recomendação. Era uma recomendação que não foi seguida, né? E deixa eu trazer aqui, por exemplo, as igrejas, as missas, como é que vai ficar nesse final? O que é que mudou? Muda alguma coisa? Não muda, viu, Erli? Só muda o que o decreto estadual já estipulava, que é sábado e domingo apenas de forma online, né? E aí missas e cultos de segunda a sexta-feira de forma presencial podem acontecer com 30% da capacidade do local. Sábado e domingo aí tem um ponto que tem uma certa flexibilização. Cerimônias poderão acontecer somente de forma virtual. De 3 a 18 de junho, o tempo do decreto, fica autorizada a realização de casamentos, batizados e aniversários que já estavam agendados, exceto nos bares e restaurantes com limite de 30% da capacidade do local. Pode realizar, no caso o setor de eventos não é atingido, para quem já tinha programado, já pagou, reservou a data, pode funcionar respeitando uma série de protocolos que foram colocados pela prefeitura, mas aí vai ter que comprovar que já estava marcado, que já estava tudo certo ali com o local, e vale ressaltar também que as igrejas não estão de forma presencial no fim de semana. Então o casamento vai ter que ser numa sala de eventos e foi isso que estipulou a prefeitura. A igreja não vai, né? Mas no caso, por exemplo, serviço e comércio. Vamos lá, serviço e comércio, segunda a sexta, e tem também, vai lá, feiras livres e tal. Segue aqui a prefeitura. O que estipula o decreto do estado: pode funcionar até 10 horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas dependências. Shoppings e centros comerciais poderão funcionar das 10 da manhã até as 10 da noite. No centro da cidade poderão funcionar das 9 da manhã até as 9 horas da noite. Sábado e domingo, funcionamento apenas por delivery ou retirada dos produtos no local. Feiras livres funcionam de segunda a domingo, das 5 da manhã até as 4 da tarde, devendo ser observadas as boas práticas da operação padronizada por legislação municipal. Então, aqui não há divergência em relação ao decreto do estado, porque já era permitido 10 horas contínuas por dia em relação ao comércio, e os shopping centers também
das 10 da manhã até as 10 horas da noite, também já estava lá no decreto do Estado. Agora vamos para a maior divergência que eu considerei, pelo menos ontem, né, no decreto do governo. Não falava sobre academia, tá? Porém, a assessoria do governo já anunciou que a academia estaria fechada durante o período até o dia 18. Porém, ontem, Daniel, deixa eu ver se já está aqui, a academia está aqui. Ontem chegou um decreto, na verdade, e saiu da academia, pronto. Chegou o decreto, na verdade, do município, dizia que estava abertas as academias, né? Ou seja, eu acredito que foi a maior divergência que repercutiu nas redes sociais ontem, foi a das academias. A gente lembra que foi um setor que protestou bastante, né? O prefeito Cícero Lucena sofreu pressão em relação a esse setor e flexibilizou o que o Estado não fazia. Na verdade, pelo Estado, até o dia 18 era para estar tudo fechado em relação à academia. O município liberou de segunda a sexta, podendo funcionar com até 50% da capacidade. Estão proibidas as atividades coletivas, o uso de armários e de chuveiros para banhos dos alunos. As escolinhas de esporte poderão funcionar e sábado e domingo tudo fechado. Ressaltando sempre esse ponto aqui. Flexibilizou de segunda a sexta a academia com 50% e sábado permaneceu fechado, né? Exatamente. Em relação, inclusive, à academia, que não estava lá no decreto especificando a academia no do Estado, mas o que foi explicado é que as bandeiras laranja e vermelha já proíbem academias. O que havia antes era que o decreto do Estado flexibilizava para poder funcionar mesmo os municípios estando na bandeira vermelha ou laranja. Então, realmente, o decreto não tinha lá academia, mas está impedido porque está na bandeira vermelha ou laranja de todo o estado da Paraíba. Tem dois públicos, na verdade, agora que a gente vai entrar na área da construção civil e também um concurso que está batendo na porta agora aí, né? Vamos ver em relação ao concurso, construção civil primeiro. Poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Isso a gente já colocava ontem, que também está no decreto do Estado, e o concurso. Segue liberada a realização das provas dos concursos públicos que já estavam marcados para acontecer nos dias 6 e 13 de junho. E aí entra o concurso da Prefeitura de João Pessoa, que foi remarcado uma vez justamente devido ao agravamento da pandemia. Dessa vez não vai ser remarcada, vai acontecer mesmo no domingo, nesse domingo agora, e também no outro domingo, o concurso da Prefeitura, que é em relação à área da saúde e à área administrativa. E é justamente por envolver vagas para a área da saúde que, inclusive, o Ministério Público disse tem que fazer, porque são profissionais que vão atuar no combate à pandemia. Então, dá para fazer com o distanciamento, com as regras que serão colocadas, inclusive de 50% da capacidade nas salas de aula. Todos os detalhes, inclusive, estão lá no portal T5. Justamente, era o que eu ia dizer. Todos os detalhes do concurso estão lá no portal T5, até a entrevista está lá, tudo bonitinho. Agora vamos para a parte da educação agora. Por exemplo, vamos para a parte da educação. Vamos lá para a área da educação, mostrar aqui a tela. São serviços, na verdade, serviços. Olha aí, salões e outros mais. Salão de beleza, barbearia, estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio, que já acontecia. Só de segunda a sexta, sábado e domingo, tudo proibido, menos serviços essenciais. Instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares, hotéis, pousadas e similares também liberadas. Call center e indústrias liberados para o funcionamento também, e aí segue o decreto. Permaneceu do governo, na verdade, nesse aqui, né? Permaneceu do governo. Agora, eu tenho outra aí da questão da educação, não é isso? Da educação agora. Por exemplo, vamos falar sobre a educação das escolas privadas e mais. Vamos lá. Escolas privadas do ensino superior e também do ensino médio e as escolas das redes públicas estadual e municipal funcionarão exclusivamente através do sistema remoto. Escolas privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão funcionar através do sistema híbrido, com capacidade máxima de 50% dos alunos de cada turma. E aulas práticas para os alunos concluintes dos cursos superiores poderão ser realizadas presencialmente, assim como atividades para os alunos com transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência. Segue, inclusive, aí o decreto do Estado que diz a mesma coisa, Erli. Vamos lá, e tem, diante do último fechamento, né, que estava mais restrito, tá? Teve uma determinação agora do Ministério Público, né, sobre a questão de uma igreja que teve gente lá, teve uma celeuma de fiscalização que bateu na porta, não é e tal. Saiu uma decisão agora, até um acordo, né? Foi um acordo, Erli. O Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público Federal celebraram aí um termo de ajustamento de conduta com a Igreja Assembleia de Deus Braz, que fica no bairro do Bessa, em João Pessoa, que foi alvo aí dessa fiscalização. Eles firmaram esse TAC,
que é referente à violação de protocolos sanitários impostos pela pandemia da Covid-19. Eles desrespeitaram, de acordo com a fiscalização, o decreto anterior que limitava aí em 30% a presença dos fiéis na igreja. A gente vê pela imagem que tem muita gente realmente na igreja. E aí, o Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba firmaram um acordo com essa igreja que engloba as reparações nos aspectos penal e civil, inclusive quanto ao dano moral à coletividade. A instituição religiosa se comprometeu a adquirir equipamentos destinados ao HU aqui de João Pessoa, Hospital Universitário Lauro Vanderlei, no valor de mais de 19 mil reais. Foi uma aglomeração que saiu cara, mas é um recurso que vai para a saúde aqui do estado da Paraíba, de João Pessoa especificamente. Daniel, para a gente fechar aqui, ontem teve o pronunciamento do excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E muita movimentação também, né? Teve protesto, teve gente que apoiou também, né? Foi para a varanda ali gritar. E aí, em João Pessoa, foi registrado realmente panelaço durante o pronunciamento ontem à noite do presidente da República, Jair Bolsonaro, em rede nacional. Em diversos bairros aqui de João Pessoa foram registrados protestos contra a fala do presidente. Bolsonaro usou ali aquele momento para falar sobre vacinação, falar também sobre os programas para auxílio a microempresas e sobre a Copa América, ressaltou os feitos ali do governo federal, mas muita gente insatisfeita com o governo resolveu protestar. Teve também quem apoiasse o presidente e gritou ali na janela também, mito, né? Dava para ouvir também alguns apoiadores, além do protesto de uma forma geral. Em todo o país, em João Pessoa, não foi diferente. Teve protesto contra Bolsonaro ontem. Deixa eu agradecer o Daniel estar aqui com a gente por Valeu. nos ajudar a desmiuçar o decreto, o que é que veio. Daniel, só a última aqui. Diga. Alguma divergência, alguma poivinha entre a prefeitura e o Estado? João Azevedo O Estado e Cícero. faz um decreto, a prefeitura, eu vou dizer no meu popular, parte do decreto é rasgado, existe uma divergência já entre Estado e município? Tem divergência aí, pelo decreto a gente pode perceber. Faltou conversa, faltou diálogo entre os dois. Mas nessa semana eles estiveram juntos, visitando obras aqui em João então não tem, Pessoa. Vamos aguardar, né? Para ver no que vai dar isso aí, então se vai tem ser não. judicializado. Não Até tem mais, não. Erli. Eu pensei que você ia dizer. Vamos